Uma escola tem que ser forte. Quando eu era pequenininho, eram 2 prédios lá embaixo, depois a gente subiu para essa situação toda. Mas ela cresce junto com o Miosotis. Hoje ela está cursando Relações Internacionais na PUC-Rio. A Paula, nossa filha mais nova, continua no Miosotis. Eu estudei no Miosotis dos 2 anos de idade até os meus 17, quando eu passei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente se sente muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Educandário Miosotis, porque os tempos mudaram. Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Os Tempos Mudaram. Você seja bem-vindo a essa edição do programa, cuja iniciativa é do Educandário Miosotis. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a relação existente entre leitura e educação. Julgamos como da maior importância no processo de formação de um jovem, de uma criança, o papel da leitura, da literatura. Por essa razão, o programa de hoje se dedicará a refletir, com o apoio de especialistas, pessoas que têm dedicado sua vida na tarefa de ajudar nossos jovens, nossas crianças, o prazer da leitura. Eu gostaria de lembrar que leitura, pela sua etimologia, tem a ver com escolher, apanhar, e é isso que nós fazemos ao ler. Recolher, apanhar o que o autor quer nos dizer, completar com o que nós queremos dizer ao texto e dali aumentar, modificar, acrescentar algo à nossa visão de mundo, que, como já disse Paulo Freire, se precede a leitura da palavra, também é pela leitura da palavra que essa leitura de mundo vai se ampliando. O que se pode dizer sobre a leitura é que, no processo de formação, não há nada que tenha lugar mais importante do que a capacidade de ler. A leitura de um bom livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. No processo que se faz dentro de uma sala de aula, em casa com os pais ou numa roda de amigos, ao ler um livro, há algo profundamente importante. Num primeiro momento, é como se o leitor, ao mergulhar nas palavras de um livro, passasse por um processo de alienação. O filósofo alemão Schopenhauer dizia que o primeiro momento da leitura é o momento em que o leitor esquece suas próprias convicções, mergulha nas verdades que são colocadas pelo escritor. Depois de assimiladas, depois de degustadas e digeridas essas informações, o leitor passa para um segundo momento. O momento em que ele deixa para trás a sua alienação e, assim, se coloca como um personagem do processo de leitura. Engana-se quem pensa que ler é um ato passivo. Ler é, na verdade, um ato passivo e ativo. É um ato reflexivo, em que o autor assume as verdades do escritor, remodela, deixa que elas tomem um novo formato dentro de si e faz com que a sua verdade, como leitor, possa eclodir como uma nova verdade. É que me parece que, por mais que se fale em leitura e em leituras, a escola, de um modo geral, ainda fica muito presa ao fato de que saber língua portuguesa é saber sobre a língua portuguesa.
e substitui muitas vezes, já nas primeiras séries, a leitura, que poderia ser também um prazer, além de um ensinamento, substitui por aulas de gramática, aquela aula de gramática no sentido didático, em sua pior significação, porque poderia ser diferente. Essa eu acho que é uma das questões. Passa também por outras questões, né, da família que não lê, o livro que ainda custa caro, as bibliotecas que são poucas, mas talvez seja mesmo algo para se perguntar e se pensar por que é que se lê tão pouco ou se lê tão mal depois de muitas vezes 11 anos de escolaridade. Talvez entre aí também um outro aspecto, que é o fato de que a leitura fica como que algo que deve ser tarefa exclusiva do professor de língua portuguesa, quando na verdade é uma tarefa de todos os educadores, uma vez que o professor de língua portuguesa não tem o conhecimento, o conteúdo suficiente para ensinar bem uma leitura de um mapa, de um gráfico, de tantas coisas, de tantas imagens que nós temos a ler hoje. Então, talvez se houvesse uma maior colaboração de todas as áreas nessa questão do ensino da leitura, porque a leitura é uma questão de todas as áreas, talvez essa situação fosse minimizada. Lamentavelmente, a despeito de, no Brasil, termos praticamente toda a população infantil matriculada na escola, aprendendo a ler e a escrever, é curioso, porque ainda somos como analfabetos, porque lemos pouco e lemos mal. O nosso desafio é ler. Ler mais e ler melhor. A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Ler é mais do que simplesmente apreender informações que estão impressas sob pedaços de papel. Ler é ter a capacidade de dialogar com quem está ausente, visitar mundos que talvez os nossos pés nunca consigam pisar, visitar tempos que seguramente, pelas limitações da nossa existência, jamais conseguiríamos viajar. Ler é mais do que simplesmente apreender. Ler é dialogar. A família tem um papel importante no aspecto de incentivar a leitura, como tem um aspecto importantíssimo em todas as bases da educação, né, da criança. Entretanto, a gente sabe que muitos dos nossos alunos, principalmente de escola pública, mas não só, não vêm de famílias onde há livros em casa. Muitas pessoas dão depoimentos dizendo que os únicos livros que havia nas suas casas, quando elas eram crianças, era o livro didático. E esse livro didático hoje não fica mais com a criança ou com o adolescente, ele volta para a escola para ser reutilizado. Então é difícil, mas eu acho possível que mesmo pessoas, pais que não tiveram oportunidade de ler, de ter muito acesso à leitura, eles possam incentivar se eles realmente acreditarem que isso vai ser bom para o filho. Eu tenho certeza disso, porque eu venho de uma família não leitora e ler é a minha paixão desde os 5 anos de idade. Atualmente, nossa grande preocupação é em que lugar estarão os livros num mundo cheio de computadores. Para muitos educadores, familiares, essa pergunta tem incomodado bastante. Será que, de alguma maneira, a presença dos computadores, da internet, dos games, fará com que os livros sucumbam? Será que, de alguma maneira, é possível fazer com que ainda haja espaço para um bom livro, para uma boa leitura?